É com muita alegria que vamos falar sobre o Evangelho de Jesus e pedimos aos amigos espirituais que nos envolvam, que derrame as suas bênçãos, clareando as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos assimilar o conteúdo da tarde e vivenciá-lo. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de te conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada e que assim seja. Então, minha gente, boa tarde, é um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar uma lição do livro Fonte Viva, lição 156, Parentes. Uma coisa que todos temos e que convivemos, não é? E a gente vai aprender bastante. E aí, como todas as lições desse livro, há uma citação da Bíblia, e essa daqui é uma carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente com os da sua família, negou a fé. E o pior é pior do que o infiel. Vamos reavaliar. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente com a sua família, negou a fé. Significa o quê? Negou o Evangelho de Jesus. E é pior do que aquele que não conhece o Evangelho. Porque quando a gente conhece, quando a gente tem o conhecimento, a responsabilidade é maior. E aquele coitado que não tem o conhecimento, ele inclusive é menos cobrado pela ignorância, pela falta de entendimento. Então, olha a nossa responsabilidade perante Deus e perante a nossa família, não é? A definição de parentes no dicionário. Parentes são os ascendentes ou colaterais de uma família por consanguinidade, por afinidade ou por adoção. Pessoas ligadas a outras por laços de família. Eu gosto de ver bastante os detalhes, as miudezas, para a gente poder entender melhor. Então, parentes são os ascendentes. Ascendentes são os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Ou colaterais. Os colaterais são aqueles que estão na nossa volta e que não têm um laço consanguíneo, mas que fazem parte da nossa família por afinidade ou mesmo por adoção. E esse grupo todo forma a família. E existem leis espirituais que regem a família? Sim, uma delas é a lei de cooperação. Esta lei nos dá a oportunidade de analisar a família sem preconceitos de época, mas baseados nos ensinamentos de Jesus. Quando a gente analisa baseado nos ensinamentos de Jesus, é mais fácil de acertar. Temos menos condições de errar, porque o amor vem em primeiro lugar, não é? E a família é um espaço privilegiado de cooperação. Todos os membros se colaboram, são participantes das mesmas decisões, do mesmo amor, do mesmo carinho, e são os únicos filhotes que, se não tiverem a assistência dos pais, morrem, não conseguem sobreviver. Os demais filhotes do reino animal sobrevivem. Sim. Logo que nasce, já ficam de pezinho e já vão caminhando, vão abrindo os olhinhos, vão comendo. No começo são amamentados, daqui a pouco já pegam a sua comidinha, já vão se virando. E o homem não. Ele necessita dos cuidados essenciais, da higiene, do carinho, do amor, da alimentação, de todas aquelas condições básicas para poder realmente sobreviver, não é? Família, cujo núcleo é a cooperação, apresenta desafios, muitos desafios. Todos nós sabemos disso, não é? E viver em família é ser incomodado, mas é um incômodo agradável, porque tudo que a gente faz é uma doação de amor, que vem de dentro. Então é uma doação, é um incômodo que nos deixa felizes quando a gente vê o resultado positivo, não é?
E aí, por que é um incômodo? Porque são individualidades. Cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua história, o seu conteúdo individual. Então, a gente tem que tratá-los de acordo com as suas características. A gente vai alimentá-los da mesma maneira, vai fazer de uma série de coisas materiais da mesma maneira. Mas na maneira de educar, é necessário que a gente tenha a sensibilidade de ver as diferenças. De repente, um é mais sensível, um é mais agressivo, um gosta do azul, um gosta do vermelho, e a gente tem que dosar e adaptando para que haja uma harmonia no grupo familiar. Então, tem horas que a gente vira mágico, não é mesmo? Porque a gente vai atendendo, vai resolvendo, evitando conflitos. E quando surgem os conflitos, a gente também é o juiz, né? Orientando, direcionando, né? Antigamente, a família vivia mais próxima. Mas aí, com a Revolução Industrial, em 1760, por volta de 1840, houve uma revolução imensa nos hábitos, nos costumes sociais. Todas as entidades tiveram que se adaptar à nova realidade. E a família também. A mulher não trabalhava, começou a ter mão de obra feminina, né, nas indústrias. Então, houve assim uma mudança interior no sistema da família. Porque antigamente era muito mais intensa a colaboração. Viviam todos próximos, mãe, avó, tio, tios, e um cuidava do outro. Do mesmo jeito que era positivo, né, um cuidando do outro, eu fiquei analisando. São individualidades. Imagina só como deveria ser o relacionamento amoroso, agradável, mas as diferenças existiam desde aquela época. Então também havia aquela magia de saber administrar. Tinha a matrona, né, que orientava, que dava as ordens, né? E as coisas foram se modificando. Com a Revolução Industrial, as indústrias começaram a oferecer serviços e a família começou a ter filhos que vão trabalhar fora, pelas oportunidades de vida. Alguns vão para o exterior, alguns vão para outros estados, alguns vão para outras cidades, a fim de buscar um desenvolvimento intelectual, um aprimoramento, mesmo condições de vidas melhores. Então, a família vai se dispersando um pouquinho. E aí, a sociedade tornou-se um pouco mais individualista. Porque aquele filho que vai lá longe, ele tem que aprender a administrar o seu meio, a sua família, os seus filhos e o seu serviço. Então, ele não tem com quem contar próximo. Então, ele tem que se virar, ele vai ter que aprender, e vai aprendendo. E aí a gente que fica fala, como que meu filhinho vai conseguir viver, sobreviver? Mas eles têm uma capacidade muito grande de adaptação, têm criatividade, e têm um objetivo de crescer, de aprender, de serem independentes. Isso tudo impulsiona o indivíduo ao crescimento, à evolução, não é? E aí a sociedade se torna tão individualista que antigamente tínhamos uma televisão na sala. Todo mundo se apinhava ali para ver televisão. Hoje cada um tem uma televisão no seu quarto. A maioria das famílias, muitas famílias, algumas ainda não. Mas vamos falar no geral, o que a evolução, a Revolução Industrial nos trouxe. E aí cada um tem o seu celular. Antes era um telefone, ou você ia na telefônica, ou você ia num vizinho, sei lá, que tivesse um telefone. Hoje cada um tem o seu telefone. Quando a mãe recebia um telefonema, uma mensagem, a família toda ficava sabendo. Então as pessoas se reuniam para conversar, para discutir. Hoje cada um tem o seu, você não sabe o que cada um está ouvindo, está falando, com quem está falando. Então mudou o sistema. É a individualidade que está chegando, não é? E a gente tem que se adaptar, até com carro. Era um carro para a família. Hoje tem famílias que cada um tem o seu. Então, e é necessário esse consumo, mas é necessário também que haja o entendimento, o aconchego familiar. Por que é necessário que haja consumo? Para que as indústrias possam evoluir. Então, é um processo do desenvolvimento. Não tem como brecar, mas tem como a gente se adaptar e tem como a gente aprender a lidar com essas diferenças, não é?
Muitas famílias são constituídas de maneiras das mais diversas, super diferentes, mas isso não importa, desde que tenha o amor, o carinho, desde que o ambiente familiar seja aquele ninho amoroso que prepara os indivíduos que serão os cidadãos da sociedade. Então, quando a gente vê a sociedade, a gente fala, mas está tudo confuso, mas aí vem da família. Se há uma estrutura familiar, ela chega para fora. Por isso a importância da nossa conscientização em preparar o ambiente, em nos prepararmos para poder darmos o melhor para os nossos filhos. Daí a necessidade daquilo que a gente sempre fala, autoconhecimento, o estudo, o aprendizado, porque o Evangelho de Jesus são as ferramentas necessárias para que a gente possa realmente se transformar, se modificar e melhorar a educação que a gente está dando para os nossos filhos. O lar é a primeira escola do senso moral, constituindo e estruturando a personalidade do indivíduo através da convivência, do exemplo e da educação. Como vamos dar exemplo se a gente não tiver? Como vamos educar se a gente também não estiver educado dentro de um contexto baseado nas leis de Deus? Então, quando a gente fala em aprimoramento, que é o que a gente mais fala atualmente, e todas as lições que a gente vê têm um fundo de preocupação com a nossa reforma íntima. E isso é básico na vida, né? Segundo o Livro dos Espíritos, a pergunta 204, visto que tivemos várias existências, a parentela ultrapassa o da nossa existência atual? Se somos espíritas, temos convicção das nossas reencarnações. E a pergunta diz, a parentela só fica com relação às pessoas deste momento e as do outro, do passado? Como é que fica? Isso não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vossas existências anteriores. Daí, com frequência, as causas de simpatia com as pessoas que a gente vê. E, às vezes, até de antipatia com pessoas que a gente encontra. Nunca vi, mas você fala, aquela carinha que a gente faz assim. E, à medida que a gente vai conhecer a pessoa, essa imagem cai por terra. Não é? E outras pessoas você se afina da primeira vez. E o que significa isso? Por que será? Porque a gente já se reencontrou em outras oportunidades, né? A causalidade não se encontra nos laços da parentela. A família estreita os laços através da convivência, e alicerça os seus valores morais, e através das reencarnações constrói os laços espirituais. Então, há uma conexão, não há como desvincular, não tem jeito. E se nós estamos nessa família, é nessa família que fomos preparados para vir. Por que será? Porque é ali que está o nosso objetivo de aprender, de nos modificarmos. Porque determinadas coisas não se modificam porque a gente quer, mas a gente tem que mudar o nosso olhar para ver aquela coisa que não se modificou e compreendê-la de uma outra maneira, de entendê-la para que a gente não sofra as consequências daquela energia negativa que a gente vai sentindo. Aí fala, é fácil? Não é fácil, mas é possível. E se nós estamos aqui, nesse planeta, com isso que a gente tem em volta, é porque aqui ele sabe que vai curar as nossas feridas. À medida que a gente vai se adaptando, à medida que a gente vai conquistando, à medida que a gente vai aprendendo, tá? E como consequências do passado, das nossas atitudes do passado, nós encontramos as pessoas no dia de hoje. O que será que eu devo para essas pessoas? O que será que eu tenho que devolver para essas pessoas? O que será que elas devem a mim? Mas eu não tenho que me preocupar com o que elas me devem, eu tenho que me preocupar com o que eu devo a elas. Porque a minha preocupação é a minha evolução, é a minha transformação, o meu crescimento espiritual. O outro, se quiser crescer ou não, é uma decisão deles. Então não podemos sofrer
pelo outro que não quer aprender. Mas eu não sou digna de sofrer, de ficar me lamentando e não me modificar. Porque oportunidades a gente tem muitas. Deus nos dá a todo instante condições e oportunidades de mudança. Há que se ter vontade, garra, disposição, fé em Deus e pé na terra, pé no chão e caminhar. Porque nada acontece de graça. Não adianta esperar milagres. O milagre é a gente que faz, através do nosso trabalho, da nossa fé, da nossa convicção. A nossa conduta é o processo e a nossa consciência é o tribunal. Ninguém precisa nos julgar, porque a nossa consciência acusa. E as nossas atitudes é que formam os processos que nos levam a ter reconhecimento positivo, reconhecimento negativo pelo alto, pela espiritualidade. A nossa vida é como uma maré. Tudo que a gente joga, ela traz de volta. Se a gente jogar espinho, vai voltar espinho. Se a gente jogar flores, vai voltar perfume. Então, depende da nossa postura, da nossa situação, do nosso conhecimento e da nossa vontade. Se por acaso a gente pensa e fala assim, nossa, eu não faço isso, nossa, eu não consigo fazer isso, não tem que se cobrar, não tem que entristecer, porque nós estamos aqui para aprender. Todos nós falhamos, um mais, outro menos. O que falha menos é porque já aprendeu. E o que falha mais tem que aprender. Que é isso que nós estamos falando. Porque isso faz parte da nossa vida, faz parte do aprendizado. Se não fizesse, nós não estaríamos nesse plano. Tá? É a reparação do prejuízo causado por nós mesmos. E esse prejuízo a gente só consegue reverter através da nossa renovação interior. Somos espíritos imortais. E a nossa conduta é consequência dos efeitos que nós mesmos causamos, né? Cada parente vem com um telão. E nesse telão reflete um pouquinho de cada um de nós. A família é uma mescla das pessoas que uma se reflete nas outras. Porque a educação que sai dos pais é a mesma, mas cada um recebe de um jeito, mas cada um tem um pouquinho de todos. Então, aquele familiar que eu olho, que me irrita profundamente, muitas vezes aquilo me irrita porque eu não quero assumir a minha postura igual a dele. Eu quero camuflar esse defeito, essa mágoa, esse rancor que azeda todo o meu comportamento, toda a minha vida. Então, por eu não querer ver o meu problema, eu olho para o outro e aquilo reflete. E se eu não mudar, essa conexão fica tão intensa, mas tão intensa, que eu começo a viver a vida dele e ele viver a minha vida, porque há uma simbiose, há uma ligação tão grande. E nessa simbiose, eu esqueço de pensar que eu sou um ser, filho de Deus, e que estou aqui para aprender e para crescer. Um depende do outro e nenhum é feliz. E para a gente ter esta consciência de que a gente está agindo dessa maneira, é complicado, mas chega. E quando essa consciência chega, há uma libertação. A nossa alma transborda. Nós nos sentimos tão leves, tão conectados a Deus. E aí a gente fala, Deus, muito obrigada pela oportunidade de ter encontrado a solução do meu problema. Porque a solução do meu problema, Senhor, sou eu mesma. Só que até ontem eu não percebia e hoje eu estou percebendo. É uma satisfação, é um prazer indescritível. E há um filme que chama-se Afrodite, de Woody Allen. E tem uma cena lá muito interessante, que um rapaz fala para o outro. A minha irmã, ela diz que ela é uma galinha, mas ela é louca. Aí o outro fala assim, interna ela. Aí ele fala, não posso, porque eu preciso dos ovos. Então a conexão é tão grande, é a mesma coisa que se tivesse um obsessor do lado. Quem já teve, já sabe quanto é ruim. Ele fica ali, e quando ele vai embora, você fala, uai, ele foi embora. Ai, ele foi embora. Aí ele volta.
Por quê? Porque a minha vibração, o meu padrão vibratório chama de volta. E ele chega e ele fica. Porque ele encontrou um campo que conecta com o dele. Ao passo que se eu modificar o meu padrão vibratório, o meu foco, deixar de focar aquela pessoa como se fosse um funil e ver as outras coisas da minha volta, ver as possibilidades que eu tenho para utilizar para que não haja essa simbiose, o mundo abre. As coisas se tornam mais fáceis. E não adianta... tem casos que a gente tem que buscar ajuda. Até terapeuta, ou pessoas da nossa confiança, ou o centro, e trocar ideia. Porque na troca de ideia, na troca de informações, surgem ideias novas. E que se a gente colocar em prática, abre o nosso horizonte. E há pessoas muito doces, muito tranquilas, que falam do Evangelho, mas dentro de casa é um trovão. Leva toda a energia negativa, destruindo o ambiente familiar. E o dela também. Aí as coisas não andam. Por que as coisas não andam? Por que não está dando certo comigo? É tudo comigo. Enquanto você não mudar a postura, vai ser tudo com você. Então, é este exercício que não é fácil, mas não é impossível, que a gente tem que fazer, não é? Sem dúvidas, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, às vezes é um espinheiro danado, que que machuca, que dói, que deixa a gente magoado, aborrecido. Mas e daí? É aquele nosso exercício. Adianta ser agressivo? Adianta brigar? Adianta desleixar? Tem que ser firme, mas com amor, com compreensão. Porque se a pessoa não tivesse problemas, seria tão fácil. Mas se ele está ali com problema, é porque é minha carga. Eu construí e eu tenho que resolver. E se eu não resolver desta vez, ela vai ficar para outra vez com mais um maisinho do lado. É aquele problema e mais os que eu estou conquistando hoje. Porque a gente tem inimigos do passado remoto, do passado mais recente, e tem os inimigos que a gente pode construir nesta encarnação. Mesmo entre os parentes. Se a gente não resolve os problemas aqui, vai a crescer na nossa caderneta, no nosso somatório. E mesmo que as pessoas que a gente não conhece, na rua, uma briga de trânsito, onde um mata o outro, aquele que parte muito bravo. Você vai ver só, eu vou te pegar. E pega. Quando ele tiver oportunidade, ele chega para desforrar, porque ele não tem o conhecimento, ele não está aberto. E ele foi embora de uma maneira agressiva e levou toda aquela agressividade com ele. Então, a gente leva o que a gente tem dentro. Vamos reformar hoje, agora, para que a gente possa levar coisas mais leves e ser mais tranquilo. Como nos adverte Paulo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando a fé. Daí a importância da gente estar sempre atento, né? Então, saibamos amar os que nos ferem e nos caluniam. O mal apenas faz mal para aquele que pratica, mas aquele que recebe o mal e compreende a situação daquele que está enviando, aquele mal não faz mal. Aquele mal é transmutado em bem. Por quê? Porque eu não deixo que aquela energia negativa vá me afetar. Eu consegui fazer a transmutação dela através da compreensão, através do amor. Dói? É difícil? É. Mas nós estamos aqui não para passar férias, para trabalhar as nossas emoções, para que as nossas emoções não se transformem em sentimentos. Se a gente tiver uma emoção negativa e olhar para a emoção, analisar a emoção, trabalhar essa emoção, ela não se transforma em sentimento. E não se transformando em sentimento, ela se dissolve, ela se desfaz. Mas quando eu fico fixa naquela emoção, ela se transforma num sentimento, passa a morar no meu pensamento e eu fico com aquilo focado, sofrendo. Então a gente pode usar a inteligência e nos livrarmos das coisas quando elas surgem. Não vamos fugir. Ai, eu não quero nem pensar. Queira pensar.
queira resolver, para se libertar. É a libertação. Não há o que pague a libertação do nosso espírito, da nossa alma, da nossa tranquilidade. E o Evangelho tem todos os materiais para a nossa terapia espiritual. E ele nos mostra duas forças muito importantes. A primeira é a força do silêncio consciente, aquele silêncio que nos conecta com Deus. Porque as relações adoecidas vêm lá do passado. Muitas dão para a gente resolver. Algumas não dão neste momento, porque você vai conversar com a pessoa está muito brava, ela não entende, porque a compreensão dela ainda está fechada. Então, o que a gente tem que fazer? Silêncio, orar, esperar o momento adequado para nos comunicarmos, para esclarecer uma situação, porque ela não está preparada. Você vai bater de frente, não vai resolver. E isso o Evangelho nos mostra, nos ensina. E a segunda força, que depende, e essa força do silêncio, depende da segunda força que eu vou falar agora, a força da humildade. Muitas vezes a gente confunde humildade com aquela pessoa simples, que está com aquela roupinha rasgadinha, que está ali, coitadinha. Isso não é humildade. Isso é pobreza, ou pode ser desleixo, pode ser uma série de coisas, mas não é humildade. Humildade é aquilo que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro que você conhece uma pessoa humilde. Não é taxar de humilde porque ela é simples, não. Você tem que conhecer a pessoa de dentro para fora para dizer que ela é humilde. E o humilde é aquele que é submisso a Deus, que sabe que Deus é o Pai, é a luz e a verdade da vida, e que tudo depende do Pai. Somos dependentes da vontade de Deus. E aí a gente se resigna, a gente se conecta e fica realmente ao dispor de Deus para aprender, para vivermos os nossos dia a dia através dos seus ensinamentos. E a humildade, para ser humilde, há necessidade do senso de proporção. A gente tem que ver o que é possível fazer e o que não é possível fazer. O que é permitido fazer, o que não é permitido fazer. Porque o humilde, às vezes, ele não vai procurar o que é possível, o que é permitido, não. Aquele que não é humilde vai com tudo. Mas o humilde tem que ter essas características. Então, precisa aprender a se conhecer. Quem eu sou, o que eu preciso ser, para que a gente possa não se aparentar superior aos outros. Porque quando a gente não se conhece, a gente se acha o máximo. Mas quando a gente começa a mergulhar e perceber as nossas deficiências, a gente vai ver que a gente tem muito que aprender. Então, o nosso orgulho, a nossa humildade se eleva. E é isso que a gente tem que fazer, não é? Os parentes são obra de amor que o Pai compassivo nos deu para realizar. Olha, minha filha, você vai encarnar e vai ter essa carta maravilhosa de pessoas à sua volta, para você aprender a lidar. Às vezes aquilo vai tranquilo, mas de repente nada acontece e aí surgem diferenças que você vai falar, uai, era tudo tão tranquilo até ontem e agora? Mas ele deu uma trégua. Essa trégua é para você se fortalecer. É para você aprender. Porque daqui a pouco você vai ter que lidar com as dificuldades. E ele é tão maravilhoso, que às vezes a gente reclama, tudo eu. Quando as crianças são pequenas, a gente não tem tempo para a gente, é uma dedicação total. Ou quando trabalha fora, chega em casa, aquela corrida. E aí, quando os filhos crescem, vão se ajeitando, vão saindo de casa, aí vem aquela síndrome do ninho vazio. Ai, ele foi embora, ele não me liga, ele não dá notícia, e a gente fica triste. Mas aí, eu estava analisando, olha a sabedoria divina. São nesses momentos que a gente tem que fazer tudo o que a gente não fez porque não tinha tempo. É o momento que a gente está mais maduro, mais amadurecido, é o momento que a gente tem para deixar florescer as nossas potencialidades, que até então nós não tivemos tempo. Vai fazer uma coisa que lhe dá prazer, uma pintura, vai estudar o Evangelho, sabe? Então a gente tem que agradecer a oportunidade. Estamos ainda encarnados, os nossos filhos caminharam, os nossos filhos se foram. Quem não foi ainda, se prepara porque o dia vai, não é? Mas a gente tem que ter esse preparo.
e saber aproveitar as belezas da vida, não é? Porque a vida continua e a gente está nessa, né? Ajudemos-los, os parentes, através da cooperação e do carinho, atendendo os desígnios da verdadeira fraternidade. Carinhoso, abraça, fala que eu te amo, que você é importante na minha vida, porque depois eles vão embora, a gente não vai ter mais oportunidade de falar. E é tão gostoso, aquece tanto o nosso coração, não é? Quando alguém fala eu te amo, aquilo faz um bem para a nossa autoestima, a gente se sente tão bem. E por que a gente não fazer? Ah, meus pais nunca fizeram, eles não aprenderam, eles ficam inibidos. Imagina que eu vou falar para o meu filho que eu te amo, mas tem que falar, porque depois vai embora, se fala, eu deixei de falar. Como eu gostaria de rever as pessoas que já foram, e abraçar, e beijar, e dizer eu te amo, te amo, te amo, te amo. Ai, ia ser tão bom, não é? Somente adestrando a paciência e a compreensão, são 2 cavalos bravos que a gente tem que adestrar. Paciência e compreensão, tolerância e bondade. No lar é que nos habilitaremos a servir com vitória, com progresso, frente às grandes dificuldades da vida. Que essa nossa conversa a gente possa refletir. Eu já refleti bastante e garanto que vou continuar refletindo, porque o aprendizado é todo dia. E é lá no nosso lar que a gente tem todo o material necessário para aprender. Lá está o que nós precisamos para nos desenvolver, amparar, crescer e agradecer a Deus a todo instante por esta oportunidade. E falar em agradecer, vamos orar, né? Senhor Jesus, queremos agradecer pela família que nos destes, pelas oportunidades de aprendizado, de poder orientar, de poder aprender, de poder ensinar, de poder amar. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá, por estes conhecimentos, pela essa doutrina maravilhosa que abre as nossas mentes, os nossos corações, que nos dá a lucidez para compreender, para não julgar, para amparar. Pedimos também, Senhor, por esta casa de Amélia, essa nossa creche, essa casa de Bezerra, que nos acolhe, que nos permite aprender, Senhor. Que ela seja florescida cada dia mais com as energias do alto. Que todas as pessoas que por aqui passarem possam receber as suas bênçãos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e permaneça em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. E boa tarde a todos.